Obrigado, Ricardo. Obrigado, Wagner. Vamos começar, então, com o primeiro painel. Nem tem 24? Ixi. Bom. Ou será que eu consigo ler sem óculos? O painel número 1 é Tendências, Mapa das Startups e as Inovações que Transformam as Frotas Conectadas. Para esse tecnologia que promovem transformações em uma série de setores, e a Liga Ventures tem uma vertical em logística e transportes e faz regularmente um levantamento dessas empresas que estão operando, que estão produzindo, que estão transformando esses setores. E nós teremos, então, a honra de receber em Avant Premiere o lançamento aqui desse mapa das startups, e nós vamos fazer um debate com o diretor da Liga, com uma das maiores especialistas também em tecnologia aplicada ao setor de logística e transportes. Então, eu tenho a honra de convidar ao palco Daniel Grossi, que é sócio-diretor da Liga Ventures. Cadê o Dani? Chega aí, Dani. Palmas para o Dani. Meu mentor, Dani Grossi. Bom te ver. Segura o tchan aqui que você já vai falar, Dani. E a Suzana Sonsim, diretora da Inove Experience. Cadê a Suzana? Ela, minha mentora também, Suzana. Revi a Suzana no Vale do Silício, dentro da Plug and Play. Como vai? Obrigado, Suzana. Bom, vamos lá. O papo é esse. A gente vai falar aqui das tendências, do mapa das startups e as inovações que transformam as frotas conectadas. Pela ordem, se os amigos me permitem, eu sugiro que a gente comece, Dani, com a apresentação do mapa produzido pela Liga, e a Suzana complementa com o conhecimento dela sobre as tendências e sobre também o material que você vai apresentar. Pode ser? Então, por favor, um dos púlpitos, qual você preferir, a palavra é sua. E obrigado mais uma vez pela presença, amigo. Legal. Alô? Alô? Tá funcionando? Legal. Pessoal, muito bom dia, super feliz de estar aqui hoje. De fato, para fazer o lançamento do material aqui, né, ao vivo, junto com o Frotas Conectadas, evento que a gente tem felicidade de acompanhar e participar de alguma maneira desde a primeira edição, e acho que é o lugar mais especial possível para a gente lançar esse material. Eu acho, até mudando um pouco o protocolo, a gente pode ir apresentando o material e batendo um papo por aqui. Acho que o pessoal já deve ter a apresentação aqui. E como o Mira bem apresentou aqui, esse é um material que a gente atualiza com recorrência dentro da nossa vertical de logística. Eu estou aqui com o passador, eu vou compartilhar com vocês, em que a gente procura compilar tudo o que está acontecendo no ecossistema das logtechs no Brasil e na América Latina. E a nossa hipótese, a nossa tese aqui é, acompanhando o que tem surgido de startups inovadoras nesse setor, é uma boa maneira de você acompanhar o que o mercado tem buscado, o que o mercado tem se interessado e quais são as tecnologias que vão transformar esse mercado. O Mira já falou... A Liga apoia grandes empresas a estruturarem, a executarem suas estratégias de inovação, e a gente coletou muitos dados relacionados a startups de diferentes setores. Esses dados eles são condensados, estruturados dentro de uma plataforma chamada Startup Scanner. Hoje a gente tem dados de mais de 60 mil startups entre o Brasil e a América Latina, entre startups ativas e inativas, de vários setores, e a gente usa isso para tirar a inteligência e fazer análises como essas que a gente vai ver aqui, e que vocês vão poder baixar em primeira mão. Quem já quiser levantar aí, pegar o QR Code, a gente colocou esse slide espalhado em outros momentos aqui da apresentação também, mas vocês já podem baixar, fazer o download desse material e ter acesso ao conteúdo completo. E a ideia é usar ele de base para o nosso papo aqui, né, Suzana? Acho que a gente teve a chance de conversar bastante aqui nos últimos dias, e acho que a gente pode já entrar aqui, então, no nosso conteúdo, né? Para vocês terem uma ideia, a gente mapeou 282 startups ativas no ecossistema brasileiro de startups relacionadas à logística. A gente espalhou, a gente separou essas startups em 15 categorias diferentes,
que a gente vai poder aprofundar um pouco mais. Por que a gente fala startups ativas? Porque a startup nasce, startup morre o tempo todo, né? É um ecossistema muito dinâmico. Então, com frequência, a gente está identificando novas startups que têm surgido, como a gente também tem identificado startups que têm descontinuado as suas operações, e aqui a gente foca muito nas startups ativas. E para a gente começar aqui, a gente trouxe uma comparação aqui de como é que estão as logtechs, né, as startups ligadas à logística, em relação a outras startups no setor. Isso aqui é em número de startups ativas. Então, o que a gente identificou, se a gente comparar com mapas, por exemplo, de fintechs, que são tecnologias para o setor financeiro, agtechs, que é para o agro, health, para a saúde, o número de logtechs hoje bota a categoria na 10ª colocação, quando a gente compara com outros setores. A gente vai falar sobre o crescimento disso e dos avanços, né? Mas antes, até para a gente começar aqui, eu queria até dividir com a Suzana, né? O que você conversa com muita gente, acho que vai ser legal você se apresentar também, né, Suzana? Mas você conversa com muita gente, acompanha muitas grandes empresas. O que falta para a gente subir um pouco esse ranking aqui, para as logtechs estarem mais presentes no ecossistema do que elas estão hoje efetivamente? Bom dia a todos. Queria agradecer muito a oportunidade ao Mira, ao pessoal do Frotas Conectadas. É um prazer estar aqui com o Daniel. Eu trabalho, atuo nesse ecossistema de transporte e logística há mais de 30 anos, tanto como na indústria, na transportadora, no embarcador, fazendo vários trabalhos, com o objetivo principal de democratizar esse universo digital para o nosso ecossistema. Então, ao longo do nosso papo aqui, a gente vai trazendo mais informações, mas é isso que eu tenho feito aí já ao longo dos últimos 10, 15 anos, de aproximar cada vez mais as empresas desse universo, para que a gente possa, sim, trazer mais rentabilidade, mais sustentabilidade para os nossos negócios. Então, é um pouco disso que a gente lá na Inove tem feito. E quando você traz essa figura, que é muito desafiadora para nós, ao longo do tempo, a gente não tem visto evolução nesse sentido. Então, eu ando aí muito, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, mas a gente tem pouca evolução ainda quando a gente fala de conexão das empresas tradicionais, das empresas que já existiam antes de toda essa revolução digital, com a inovação aberta, que a gente chama aí Open Innovation, com esse mundo das startups. E, na minha visão, o desafio aqui está em realmente criar essa cola, essa conexão, tanto do lado das startups, que tem aí seus desafios em relação ao desenvolvimento genuíno, a solução genuína do desafio que ela se propõe a resolver, como do lado das corporações, porque a gente precisa, gente, é uma maturidade para poder cada vez mais absorver essas novas tecnologias, esse novo modelo de negócio, essa nova forma de trabalhar. Então, o que eu percebo, especificamente nas logtechs ou nesse ecossistema, por que a gente não evoluiu? Porque a gente ainda tem passos a dar do lado da startup, quando a gente fala da gestão, o Dani bem comentou aqui que no radar que eles têm, eles checam se essa startup está viva, como é que ela tem atuado, porque elas nascem e morrem com uma certa velocidade. E do lado corporativo, gente, os executivos, a alta liderança, têm, sim, uma consciência forte dessa necessidade de transição, de evolução, mas, quando a gente está lá no dia a dia da empresa, a gente vê que ainda falta essa conexão em todo mundo que faz parte do negócio, em todo mundo que move. Então, eu acho que tem desafio de todos os lados nesse sentido. Então, um pouco disso que eu acho que a gente não evolui tão rápido quanto a gente gostaria, Ô, Mira, e a gente vai usar muito a sua vivência de empreendedora aqui no nosso Startupeiro, papo também. Nosso startupeiro. E, cara, a gente acompanhou bastante a sua trajetória aqui, e o tanto que batia a cabeça ali conversando, tentando entrar ali nas empresas, tentando trazer mais tecnologia. Esse evento é sobre isso, inclusive, falta a gente falar mais de tecnologia, de digitalização das frotas,
O que você acha que é o maior desafio para a gente conseguir subir esse número aqui, para a gente ter cada vez mais a tecnologia permeada na logística? Dani, a palavra que eu diria é preconceito, ou preconceito. Num setor que até outro dia era tido como muito tradicional. Um setor que, visto de fora, também tem um certo preconceito. O pessoal da indústria, do comércio, do setor de serviços e tecnologia, olha para o setor de transportes e que figura que vê lá? É um caminhoneiro que deu certo, que virou empresário. Aquele cara barbudo com a camisa de um posto de gasolina, com a mão cheia de graxa, dizendo, essa transportadora aí é aquele caminhoneiro que deu certo, cresceu, pôs os primos para dirigir os caminhões. Isso aconteceu sim, na década de 50, 60, e hoje nós temos grandes organizações, muitas delas não nasceram da evolução, né, de um caminhoneiro. Muitas são startups, inclusive. Posso mencionar aqui a Log, por exemplo, que começou junto com o Truckpad na oportunidade e hoje é uma das maiores transportadoras de encomendas do Brasil. Mas em grande quantidade ainda nós temos empresas tradicionais que operam aí. E como a Suzana estava mencionando, é necessário que essas empresas estejam preparadas para hospedarem eventualmente as inovações, porque senão as inovações pegam fila no setor de suprimentos. Uma startup chega numa transportadora, e eu vivi isso com o Truckpad, né? Não sei se todo mundo sabe, eu fui empreendedor, que o Dani está mencionando, do Truckpad, que foi o primeiro aplicativo de cargas para caminhoneiro do mundo, né, Dani? Você acompanhou essa jornada, que recentemente foi adquirida pelo grupo Simpar, a JSL. E quando eu visitava as transportadoras, o pessoal dizia, mas você quer fornecer? Então nós temos um departamento de compras, me mande o seu cadastro, vamos analisar e a gente te recebe de algum jeito. Startup não é isso. Startup, eventualmente, as companhias deveriam ter um ambiente onde possam fazer testes, onde os erros sejam permitidos, que essas startups possam vir, testar, se funcionar, continua, se não funcionar, sai, faz ali uma prova de conceito e avança. Então, para esse ambiente, para esse nascedouro existir, esse ambiente ser fértil, né, para trazer as sementes que são as startups, as companhias não podem ter esse preconceito com relação às inovações. As inovações estão aí, muitas delas vão ser jogadas fora, a grande maioria, e eu posso dizer, não servem para muitas companhias, raras ou poucas servem, aquelas que dão realmente saltos qualitativos e quantitativos para as companhias, que possibilitam esse salto. Agora, a cabeça, principalmente, da alta gestão, em proporcionar um ambiente fértil para as startups, é o que falta dentro das transportadoras ou dos operadores logísticos, isso na minha visão. Muita gente aqui pode não concordar, mas assim, eu estou fazendo uma visão bastante crítica e autocrítica, porque eu vivo desse setor, né, que eu acho que é por aí, isso que não proporciona, não estimula que o empreendedor diga, olha, eu quero ser um empreendedor digital, quero montar uma startup aplicada à logística e transportes. Queria fazer um contraponto aqui, Dani, se eu puder. Ao longo das diversas empresas aí que eu acabo atuando como Inove, né? O que eu escuto também nessa virada de chave das corporações mais tradicionais em fazer esses investimentos, é que quando elas apostam nas startups, por vezes elas também se decepcionam, no sentido que a startup enxerga ali, né, aquela possibilidade de crescimento rápido, de virar aí, né, um unicórnio e tudo mais, e por vezes, desfoca um pouco do objetivo inicial, que é trazer agilidade para as corporações mais tradicionais. E isso acaba, né, gente, assim, no popular, queimando o filme, né? Então, assim, essa trilha de investimento, ela acaba sendo frustrada, né? Então, eu acho que tem um aprendizado aí dos dois lados que é legal a gente ter na consciência aí, né? Com certeza. Mas dando sequência até aqui no estudo, tem uma coisa que é bastante interessante, que é, embora ela seja a 10ª categoria em número de startups, ela foi, ano passado, a 3ª em captação de investimentos, ou seja, dinheiro levantado ali por essas startups para investir nas suas operações. O que eu acho que mostra o peso estratégico da categoria, né? Mostra o potencial que a categoria tem. Obviamente, em primeiro lugar, aqui estão as fintechs, as startups com soluções
para o mercado financeiro, elas estão sempre aí no topo desse tipo de ranking, mas logo muito próximo aquelas ligadas ao varejo, que também tem uma camada grande de logística, e logo depois, muito próximo disso tudo aqui, as logtechs. Então, acho que tem esse fator aqui, que é bastante interessante, traz um pouco do peso estratégico dessa categoria. E aí a gente começou a segmentar essas logtechs em categorias diferentes. O que chama atenção aqui? Quando a gente olha as primeiras categorias, a gente vê muitas categorias em número de startups, né? Muitas delas relacionadas à cadeia de e-commerce, entrega de última milha, né? Então, aqui, gestão de entregas, logística last mile, logística reversa, delivery on demand, muita coisa ligada à escalabilidade, ao crescimento e agilidade aqui das entregas no e-commerce. E a gente vê também uma categoria aqui de inteligência de dados, que é uma área que vem crescendo e vem se tornando muito estratégica. Isso não só em logística, em todos os segmentos, mas é interessante que a gente veja que em logística é a segunda ali, junto com a logística last mile, é a segunda categoria. E isso vai ser base para o que a gente vai falar daqui a pouco, quando a gente for falar de inteligência artificial e outros temas que são bastante quentes aqui, né? A gente vai aprofundar um pouco mais essa discussão, eu vou querer ouvir bastante a visão da Suzana, mas daqui a pouquinho a gente vai aprofundar um pouco quais são as categorias que estão evoluindo, que estão crescendo mais aqui. Antes disso, eu vou falar um pouco sobre distribuição geográfica. Então, aonde estão essas startups? A gente vê São Paulo ali com 50% das logtechs do Brasil, Minas Gerais, então uma concentração ainda bastante grande no sudeste e sul do país, né? E esse estudo, obviamente, ele é um estudo nacional. Eu queria aproveitar até para pegar o gancho que a gente está falando de distribuição geográfica, não para falar da distribuição geográfica aqui no país, mas para falar globalmente. Suzana, você viaja o mundo aqui, acompanhando festivais de inovação, fazendo imersões em outros países aqui sobre tecnologia. Aonde você vê que vêm as principais tecnologias, os principais mudanças no mercado de logística do mundo? De onde têm vindo essas principais inovações? Eu acho que hoje, né, em função de tudo que a gente está vivendo, assim, quando a gente olha globalmente, a China, né, vem muito forte, tanto na questão de inteligência artificial, tanto quanto a necessidade que eles têm, né, a questão populacional, geográfica. Então, a China puxa muito essa frente. Se a gente pensa um pouquinho, América, com certeza Estados Unidos, né, até depois a gente vai comentar aqui um pouquinho dessa maratona de festivais de inovação sob a lente aí do ecossistema de transporte e logística, né? Então, Estados Unidos puxa muito essa frente também. E na Europa, gente, o que a gente tem visto muito, até em função da questão do mapa de recursos energéticos e tudo mais, puxa muito, né, Alemanha, França e os países nórdicos. Então, assim, se a gente faz, né, tem uma figura do mapa, né, do mapa mundi aqui, então a gente tem China puxando, depois Estados Unidos também por questão de território e tal, e Europa, se vocês tiverem que olhar em algum lugar, Alemanha e França estão ali à frente, principalmente na questão dos elétricos, né? Então, eles têm puxado muito essa questão. Uhum. Legal, legal. Mira, você também teve um longo tempo lá no Vale do Silício, teve sócios chineses, né, na Truckpad. Você concorda aí? De onde que você tem visto saltos mais importantes na logística? Dani, para quem começou trabalhando na Vila Maria, a nossa startup foi criada, então, no Vale do Silício. O primeiro investimento foi da empresa brasileira Móvel, que é dona do iFood. Depois veio uma empresa mineira, a Tora. Recebemos investimento da Alemanha, da Daimler, Mercedes-Benz, do grupo Naspers sul-africano, da chinesa FTA e do japonês SoftBank. Então, uma empresa que teve mundial, né? E é uma loucura, porque quando fala de tecnologia, tem que ficar antenado nesse campo todo. Obviamente, o Brasil tem características geográficas continentais que remetem sempre aos Estados Unidos, mas os modais lá são diferentes, porque
o avanço econômico fez com que outros modais tivessem também avanço. Aí a gente vai para o terceiro mundo, que a gente não gostaria de se comparar, não tem muito o que aprender, como, por exemplo, a África, que seja, mas os chineses estão pegando atalhos, né, por conta da tecnologia e transformando o país muito rapidamente, dos países mais avançados tecnologicamente e em infraestrutura do mundo. Então é uma loucura, porque não podemos escolher, na minha opinião, hoje, tendo vivido tudo isso que eu estou te falando, né, da Vila Maria para o Vale do Silício, com investidor sul-africano, europeu, chinês e japonês, não dá para escolher um país onde nós deveríamos estar banhados de tecnologia e informação. Acho que a aldeia é global de fato. Obviamente que se olhar para o Vale do Silício tem muita coisa acontecendo, principalmente com inteligência artificial, NVIDIA, o que está acontecendo com esses caras lá. Os chineses estão a toda prova, os europeus, que são o berço de muito conhecimento técnico sobre logística, inclusive está aí. Não é? E aí de formas que eu não apostaria em nenhum país, não. Eu diria o seguinte, ficar antenado em todo lugar, onde tiver uma boa ideia, a gente tem que ir lá e copiar, aprender, aprimorar e se apropriar. E acho que o Brasil tem feito bonito aí nesse sentido, né? Se a gente for pegar, esse estudo não mostra, mas a nossa base ela é Brasil e América Latina, mais de 2/3 das startups estão no Brasil, quando a gente compara a América Latina inteira, ou seja, o continente, até o México, tem aqui 2/3 das startups estão no Brasil. E logística é um mercado que tem muito de características locais, né? Não é simplesmente controle, sei lá, você vai pegar, às vezes, software, RP, software de gestão, Ctrl+C, Ctrl+V de fora para aqui, vai funcionar bem. Logística, você tem muita característica local. Esse papo de aldeia global é engraçado. Outro dia eu vi uma lista de startups famosas, conhecidas e globais, que tem sócios, né, multinacionais. Desde do cara do Zuckerberg e o brasileiro, né, passando pelo Steve Jobs, passando pelo Uber, uma série de companhias que tem o Google, Sergey e o Brin, né, um é russo e tal. E que maluquice, né, cara? O WeWork, né, que o cara é israelense, é uma salada internacional e que é bacana. Isso, de novo, corrobora com a minha tese. A gente tem que ficar antenado em tudo quanto é lugar do mundo para se banhar em tecnologia. É isso. Dando sequência aqui, acho que vários de vocês já fizeram download. Quem não fez, esse é o QR Code. A gente deu um panorama do mercado, a gente vai entrar um pouco na evolução dos números. Então, o que tem mudado nesses últimos anos, né? E aí, eu vou trazer aqui um pouco de uma curva de como estão evoluindo o número de startups ao longo dos anos. A Truckpad começou ali em 2013, Mira. Então, quando a gente olha no gráfico aqui, das startups hoje ativas, né, 48 delas existiam em 2013. Ou seja, a gente está falando de menos de 20%, ou mais ou menos 20% aqui, né? Oi? Tá nessa, acho que está nessa base. Ou seja, 1/5 aqui do que a gente tem hoje de startups, né? E aí, Mira, você que acompanhou essa evolução toda, eu queria ouvir de você, o que mudou de lá para cá, hein? Você começou ali quando era tudo mato, né? Poucas startups, ainda poucos investidores preparados, mercado de logística ainda engatinhando em termos de digitalização, né? O que você sente que mudou de lá para cá? Bom, eu me formei há muito tempo em economia na FAP, e na época, quando eu me formei, o barato era comprar um terno e uma gravata e trabalhar num banco na Avenida Paulista. Recentemente, você vai nas universidades, está todo mundo interessado em montar uma startup. Ninguém mais quer trabalhar em banco, ninguém mais quer terno e gravata, acha bacana poder usar um tênis assim em qualquer lugar, de camiseta, não ter que usar terno e gravata. Então, a vibe está diferente. Não é? Todo jovem, 16, 17 anos, minimamente informado sobre como é o mundo profissional, tem uma ideia. Né? Resolver um grande... Nem sabe do problema, mas quer resolver alguma coisa, essa disposição é interessante. Esse empreendedorismo nato eu acho legal, porque tem uma geração lá atrás que foi formada assim, olha, se forme, arruma um bom emprego e fica pianinho aí. E é o que a gente vê hoje, é a molecada dizendo, quero montar uma startup. Então isso muda conceitualmente.
Saber correr risco, poder correr risco e ser motivado a correr risco já traz para a gente uma tendência bastante diferente do que era no passado. Então, acho que é isso. E esse tail, essa cauda de poucas startups que surgiram lá atrás e continuam, é porque a quantidade realmente era muito pouca, né? Quando eu comecei a falar de aplicativo de carga para caminhoneiro, 10 em 10 companhias que eu visitei me chamaram de idiota. Diz, olha, caminhoneiro não usa smartphone. Rádio amador. Rádio amador, ou tinha um bip na época, não vai acontecer. Então, maluquice, né? Você lembra que eu comprei os primeiros tablets, os primeiros smartphones, para os primeiros usuários do Truckpad. E nesse exato momento, a gente pode estar acontecendo com inteligência artificial. Estava discutindo com um amigo da transportadora, eu falei, escuta, você já usa inteligência artificial para modelar o seu sistema de gerenciamento de risco? O cara, Mira, mas isso aí não é comigo. Porra, lógico que é com você. Né? Você já usa telemetria de algum jeito para modelar? Ah, não, mas é muito difícil e tal. Então, eu fazendo um paralelo que era o Truckpad na oportunidade. O caminhoneiro já estava ávido por usar a tecnologia do outro lado da rua, mas da transportadora o cara dizia que não. E hoje, a inteligência artificial está aí para todo mundo. E aí tem muitos diretores que apostam que a empresa dele não usa inteligência artificial, mas a secretária dele está mandando e-mail assim, o estagiário do direito está fazendo todas as iniciais com inteligência artificial, e todo mundo montado na inteligência artificial, só o diretor achando que não. Né? Então, assim, eu acho que a vibe hoje é diferente, a molecada está disposta, e esse número tende a crescer. E esse tail que você tem é que lá atrás as condições para empreendedorismo era diferente. Hoje se fala com empreendedorismo muito tranquilamente, mas há 10, 15 anos atrás, não era essa vibe digital. Hoje, o nego sabe o que é. Startup é digital e há um empreendedor. Muito bom, muito bom. E eu já vou pegar até o gancho nisso, porque a gente fez um levantamento aqui, então, nos últimos 4 anos, ali, 2020 a 2024, e foi um recorte proposital, porque foi o período da pandemia para cá, que mudou muito a logística. A logística ela tem cada vez mais ocupado um papel estratégico nas organizações, mas de 20 para cá isso foi um fator crucial, determinante ali, né? E a gente está vendo quais categorias foram as que mais cresceram desde então. E a gente percebe um crescimento grande de inteligência de dados, então a corrida pelos dados, o que o Mira falou agora da inteligência artificial, isso é tudo. Só é possível utilizar inteligência artificial se você tem dados para trabalhar, né? O primeiro passo é preciso arrumar minha cama aqui e ter dados para trabalhar. O segundo passo é começar a extrair a ação deles através de inteligência artificial. A logística de última milha e o delivery on demand, né, muito impulsionados pelo crescimento do e-commerce, gestão de entregas, gestão de carga, ou seja, todo o processo de digitalização aqui pós-pandemia. É isso que a gente tem visto nesses últimos 4 anos. Mas eu quero aproveitar muito a experiência da Suzana aqui e ouvir o que a gente deve esperar ver mais daqui para frente. O que você tem visto, Suzana, de tendências, de mudanças que a gente deve antecipar aqui quando a gente está falando de transformação na logística? Boa, Daniel. Eu queria, na verdade, compartilhar com vocês um pouquinho do que eu vi lá no XSW em Austin, agora em março, que eu fui muito motivada a aprender, né, a entender o que eles estavam, porque eles falavam de 2050. Dentre várias trilhas que a gente abordou lá durante uma semana, que eu brinco que é um caminho de estoque meio com um caminho de Santiago, assim, é uma coisa meio, né, esse festival. Mas ele trouxe, quando a gente olhava para 2050, e quando eu olho aqui, eu sinto falta, né, quando eu estou olhando para o futuro, primeiro, a questão do que o Mira trouxe agora, das pessoas, né, da gente, essas gerações mais empreendedoras, o quanto tempo nós, brasileiros, vamos levar para fazer essa virada de chave da nossa mentalidade, do protagonismo e tal, isso tudo emperra bastante. Mas, focando aqui, eu sinto falta aqui muito da questão de gestão de combustíveis. No mapa anterior que você mostrou lá, ainda é uma parcela incipiente de startups focando nisso. E se a gente olha, né, então, lá eles dividem o nosso ecossistema em 3 grandes grupos. Então, a questão de energia e clima, a questão de supply chain e logística,
e a questão de mobilidade, robôs e drones, né? Se a gente olha para a questão de clima e energia e linka aqui com a questão de gestão de combustíveis, não vai ser só cuidar de eficiência e tudo mais dos combustíveis, né? A gente tem muita coisa chegando, biodiesel de algas, tem amônia testado em caminhões lá em Nova York, que a gente viu recentemente, tem a questão de outras matrizes energéticas, né, que estão sendo testadas. Então, imagina trazer isso para o nosso dia a dia de transportador, de embarcador, como é que a gente vai lidar com isso, né? Além dos desafios que a gente já tem hoje, de diversas marcas na mesma frota, várias coisas que a gente já tem que resolver hoje, imagina evoluindo nessa questão das matrizes energéticas. Esse é um ponto. O outro ponto que eu vejo aqui é essa questão toda de eficiência dos nossos negócios, né? Olhando assim para a produtividade, quanto mais a gente focar nessa questão de como eu consigo ser eficiente, qual é o mapa de ferramentas tecnológicas que eu tenho por trás da minha operação, isso não é claro hoje, a gente perde muito, tem muito desperdício, né, nesse sentido. Então, isso eu acho que se a gente olha na questão de gestão de frotas, tem muita oportunidade nesse sentido, Totalmente. né? E na questão de drones e robôs, né, gente? Eles estão falando muito aí, quando eles estão falando lá para frente, do non-shoring, né? Que, na verdade, o que é? Eles estão desenhando plantas, e aí a NVIDIA vem muito forte nisso, com automação, né? Com robôs, com drones de entrega, a questão do truck platooning também, né? Do comboio de caminhões também forte. Então, assim, se a gente olha para isso, como é que a gente traduz? E quanto espaço tem para as novas startups, né? Então, é um pouco dessa provocação que eu queria deixar aqui para vocês nesse sentido. Pô, muito legal, muito legal. E a gente vai ter, hoje e amanhã, apresentações de pitches de startups. Temos vários players expondo por aqui hoje, né? Então, tem, por exemplo, a Tupi, que vai falar de carregamento elétrico, né? Você estava falando de novas matrizes energéticas. A gente tem a Easy ESG, que vai falar bastante do impacto de carbono, né? Que é a parte que você colocou como uma primeira grande tendência apontada no festival, né? Então, eu acho, né, Dani, só essa questão de clima, o SG genuíno mesmo, né? Parar de brincar de ser SG, eu acho que a gente está vivendo aí a questão do Rio Grande do Sul, né? Acho que a gente não tem mais dúvida que a gente tem que correr atrás de alguma coisa realmente efetivo, né? Então, acho que é bem legal aí que... E assistam, gente, esses pits de startups, porque tem muita ideia legal, tem muita coisa genuína, né? É isso, é isso. Dani, deixa eu fazer uma propaganda aqui. Galera, tem o Slido. O pessoal de áudio e vídeo, se puder colocar isso. Vocês podem fazer perguntas através do Slido. O Slido é um sisteminha que você pode postar a sua dúvida no smartphone. Pelo QR Code, você vai entrar numa página e ali já pode colocar a sua pergunta. Já tem algumas perguntas rolando, tá bom? Então, vou dar mais essa chamada nas perguntas do público, e aí vocês fazem lá a sua, e na ato contínuo a gente passa para o Dani e para a Suzana uma pergunta do Slido. Avança aí, Dani. Pode voltar, isso. Boa. O próximo recorte que a gente trouxe aqui foi um pouco sobre público-alvo, né? Então, as startups, acho que surpresa nenhuma aqui, né? 70% delas são focadas para o mercado B2B. O mercado de logtechs é, de fato, um mercado B2B, com boa parte delas ligadas a esses pontos que a gente falou, né? Gestão de entregas, inteligência de dado, logística reversa, gestão de frotas, gestão de estoque, né? Que são dois pontos que têm acelerado bastante a digitalização aqui. E o próximo item aqui do estudo fala um pouco sobre a maturidade, o tamanho dessas equipes. A gente gosta de olhar um pouco do tamanho dessas equipes porque mostra o quanto essas startups estão crescendo. E a gente vê que, prioritariamente, majoritariamente, a gente está falando de startups em estágio inicial, ou seja, até 50 colaboradores ali, são mais de 70% das startups que a gente tem no mercado. Mas a gente já tem um bom volume ali, um pouco mais de 25%, um pouco mais de um quarto das startups que já
tem mais de 50 colaboradores, e isso, em geral, é um indício de que a startup já conseguiu tracionar, conseguir seus primeiros clientes, já tem construído uma base sólida de receita, tem atraído investimento, e acho que esse é um bom sinal. As categorias que mais empregam são a de logística last mile, disparado, e delivery on demand, muito alavancado pela força de entrega mesmo dessas soluções, né? O Mira citou a Lodge aqui, né? Óbvio, eles têm uma base várias dessas startups têm uma base de gente ali na linha de frente fazendo as entregas, e isso acaba aumentando também esses números. Falando de tecnologias, porque uma coisa são as categorias ali, que tipo de aplicações, de soluções essas startups têm. A outra é quais as tecnologias elas estão usando e como é que elas têm crescido ao longo desses anos. E a gente vê um crescimento bastante grande dessas 5 tecnologias. Geolocalização, marketplaces, rastreabilidade, data analytics, análise de dados e APIs. E uma coisa que me chama a atenção aqui, Mira, Suzana, é que se a gente pega essas 5 categorias, 5 tecnologias, 4 delas estão diretamente relacionadas à cadeia de dados, né? Geolocalização, rastreabilidade, a gente está falando de coletar dados e acompanhar, assim como geolocalização, né? No espaço, né? Data Analytics é análise de dados na veia, e a API está falando de integração e coleta de dados, né, no fim do dia. Eu queria ouvir de vocês, e a gente já vai falar, inclusive, sobre inteligência artificial, mas vou começar pela Suzana aqui. Suzana, o que você acha, se a gente for pegar no horizonte aqui de curto, médio, longo prazo, que tipo de tecnologias a gente deve começar a ver mais ganhando espaço aqui em logística? Eu acho que um ponto bem interessante que você trouxe é essa pavimentação para a gente dar o próximo passo, né? Lá na Inove, a gente faz um trabalho com as empresas que é a maturidade digital, né? Então, assim, a gente vê muita gente comprando tecnologia e tal e acaba se frustrando porque não está preparado para essa tecnologia, e aí diz, eu investi numa ferramenta, no RP, gastei muito, e não trouxe a eficiência esperada. Então, eu acho que uma coisa bem importante aqui, né, até elas são todas linkadas aqui, né, Dani, é trazer um pouco desse cenário dentro das organizações de cada um aqui, como é que vocês estão estruturados, né? Eu tenho um exemplo que me chamou a atenção de uma empresa que a gente fez esse trabalho de maturidade digital, que eles estavam assim sempre, né, não, porque a gente faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Não, mas na questão de segurança de dados, os caras não podiam aprovar nada fora da planta. Gente, hoje em dia, como é que pode um cara dizer que está pronto para uma nova ferramenta, uma nova evolução do seu negócio, se todo mundo tem que estar lá fisicamente conectado num cabo de rede, tal. Então, assim, é aquilo, né? Você nunca vai ser atropelado se você não sair na rua, né? Então, assim, ok, mas você está preso. Então, eu acho que um ponto bem legal, né, trazendo aqui, linkando essas tecnologias, e a gente vai falar sobre inteligência artificial, mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é dar uma olhada na sua organização, como é que você está preparando esse terreno, senão vocês vão gastar muito dinheiro, vai investir muito e não vai chegar a lugar nenhum. Então, acho que esse ponto, né, e aí, dá uma olhada lá, né, o que está por trás dessa evolução que vocês estão buscando. Então, acho que é um pouco disso. Muito bom. E já pegando o gancho nisso, acho que 10 entre 10 rodinhas de conversa aqui, a gente fala de inteligência artificial, não dava para não falar também no nosso estudo. A gente mapeou 34 startups que já estão utilizando na sua tecnologia core ali, inteligência artificial. Entre outras coisas, a gente viu principais aplicações, análises preditivas e prescritivas. Ô Dani, se tiver um slide da sua apresentação que interessa para o público, é esse. É esse, Pode, né? fotografar. Pode fotografar. Está disponível para download também. Otimização de rota, assim, a logística já usa... Né, acho que a gente até esquece que isso é inteligência artificial, né, mas é uma aplicação
clássica de inteligência artificial, gestão de estoque, hiperautomação de processo. Então, é um pouco do... logística é muito sobre integração de etapas, de documentos, né? Como é que a gente consegue ganhar eficiência integrando isso. Monitoramento de ambientes, monitoramento de cargas. A gente vai ter, por exemplo, a Logpix, que está aí, vai fazer pitch daqui a pouco, que faz gestão de pátio, monitoramento de pátio, né? Veículos autônomos, que é um assunto que já tem evoluído aqui nesses últimos anos e tem ganhado, tanto dentro de... tem ganhado bastante espaço aqui nas discussões. E aí eu queria ouvir, Suzana, Mira, vocês já têm visto aplicações de inteligência artificial em logística? Aonde que vocês acham que vão ter as primeiras aplicações aqui, que o pessoal vai começar a adotar primeiro? Deixa eu fazer uma enquete rápida. Vou fazer uma enquete aqui com o público, tá? Vou pedir para alguém levantar a mão. Quem aqui tem oficialmente definido pela política da empresa, pela diretoria da empresa, autorização para usar um chat GPT na sua operação? Quem tem autorização da diretoria para usar chat GPT na sua operação? 3, 4, 5, 6 pessoas. Agora abaixa a mão. Agora, quem usa chat GPT e o chefe ou sabe ou não sabe, ou não... Alguém usa chat GPT para mandar e-mail, para fazer uma carta, para brincar? Quem que usa, quem já conhece o chat GPT? Levanta a mão. Não tem ninguém filmando aqui, gente. Pode levantar a mão tranquilo. Não vai ter compliance, governança, nada aqui. Que puta barato, né? Por que eu faço essa brincadeira aqui? Há 2 anos, ou ano passado, há 2 anos, a gente perguntava assim: a sua empresa usa o WhatsApp oficialmente para falar com o cliente? E o pessoal de mão abaixada. Não. Porra, o WhatsApp dominou o relacionamento nas companhias, seja entre colaboradores, até com alguns clientes, para dar atendimento. No site da companhia já tem o chatbot, e o WhatsApp era proibido. O chat GPT é igual. Daqui a pouco ele vai dominar a operação da empresa e o dono nem sabe por que as coisas estão saindo tão rápidas. E aí a pergunta é boa, e eu diria o seguinte, hoje tem tanta inteligência, gente trabalhando inteligência artificial no momento, do que tinha em aplicativos para smartphone há 10 anos atrás. A enxurrada que a gente recebeu de aplicativos nos últimos 10 anos vai ser a enxurrada que nós vamos receber de soluções baseadas em inteligência artificial nos próximos 5. O período vai ser menor. E me chama a atenção, porque aqui nesse mapa ainda não aparece uma coisa chamada gerenciamento de risco, que é baseado exclusivamente em análise de dados de motorista, de rota, uma puta encheção de saco das cartas de não regresso da seguradora, uma porrada de regra que está tudo escrito, e fica lá um monte de gente com 4 ou 5 telas de computadores abertas fazendo um negócio chamado gerenciamento de risco. É que eu estou meio enviesado aqui nessa história de inteligência artificial, mas me causa estranheza, né? Então, tem uma pergunta já no slide, depois o Fábio sobe ali para a gente do lado, é o seguinte: ainda há espaço para se criar startups? A primeira pergunta lá, ó, a mais votada inclusive, ainda há espaço para novas startups para logística e transporte? Muito. Porra, pra caralho. Nem Desculpa começou. o palavrão, a organização corta o Nem caralho. Nem começou, gente. Porra, Nem pelo amor de começou. Deus. A quantidade de novidades que vão surgir baseada em inteligência artificial nesse setor que transaciona o tempo todo informação, abrindo parênteses, né, Suzana? Dani sabe disso. Mas o setor de transporte e logística é configurado por 2 fluxos: o físico e o lógico. O físico a gente sabe, é a mercadoria chegando do outro lado lá. O lógico é a quantidade de informações que a gente trafega. Na minha época, o cara despachava uma carga, Dani, e depois de 10 dias ele ligava para saber se a carga tinha chegado. Pô, eu vou mandar para o Mato Grosso, demora 10 dias, daqui 10 dias. Pô, e aí, sabe se a carga chegou? E a moça aí pegava os papéis lá. Hoje, o cara, para despachar a carga, ele já quer saber.
é real time, onde está minha carga, por que minha carga, se ela está embalada, se não, se embarcou, se não embarcou, que hora vai chegar. A gente paga para chegar antes, né? A quantidade de informações que trafega por conta de um pacote. Então, informações baseadas em leitura dinâmica, que é o que faz uma inteligência artificial, é o grande barato. Então, a quantidade de startups que vai surgir a partir de agora, baseada em inteligência artificial aplicada em logística e transporte, na minha opinião, é uma severidade. Então, respondendo já a primeira lá, a minha opinião, né? Já enviesei vocês, mas eu quero saber o que vocês acham, se nós temos espaços ainda para novas startups em logística e transporte. Eu queria só fazer um adendo, assim, né, para a gente enxergar a oportunidade de empresas tradicionais bebendo dessa água quando a gente está falando em ambidestria para novos negócios. Então, tem já o pessoal começando aí a cobrar mais caro o frete porque está compensando CO2. Tem várias coisas aí que a gente pode transformar em novos negócios. Então, que é bem isso. E pode ser que virem startups dentro de negócios mais tradicionais, mais estruturados, né? É isso. E, pessoal, estamos caminhando para a nossa reta final aqui. Acho que só para a gente fechar o material, a gente trouxe aqui alguns dados relacionados a investimentos, evolução de investimentos em startups de logística. E aqui, vocês vão ver que tem um salto em 2021, e depois uma queda, né? Então, eu vou até contextualizar isso. 2021 foi um ano fora da curva, não só para a Logtex, foi um ano para o universo de startups. Período pós-pandemia, corrida pela digitalização, todo mundo olhando para a transformação digital, juros baixos no mundo inteiro, uma certa euforia de, estamos aqui recuperando a economia pós-pandemia. Juros muito baixos, o pessoal procura por ativos alternativos, investimentos alternativos, e aí muito dinheiro foi descarregado em startups, mais do que deveriam, inclusive, né? Subiu, o mercado ficou todo inflacionado. Em 2022, veio a guerra da Rússia com a Ucrânia, uma grande correção de preço. Juros disparam, a galera procura investimento investimentos mais conservadores. Mas, se a gente tirar daqui o ano de 2021, que foi um ponto fora da curva, eu acho que a gente tem uma notícia bastante interessante, porque a gente vê um crescimento consistente ali entre 2020, 2022, 2023. Vamos aguardar aqui, ainda não encerramos 2024, para ver se essa tendência se confirma. Quando a gente olha para o mercado como um todo, por exemplo, o mercado de startups, o ano de 2023 está muito mais parecido com o que era lá em 18, 19, mas quando a gente olha para a logística, a gente vê um crescimento consistente ano a ano. No ano passado, quem puxou isso foram soluções de delivery on demand, daqui com 500 milhões, a Moto com 250 milhões de reais de investimento captado. Chegando aqui na reta final aqui do nosso material, eu queria até aproveitar para fazer um convite. A gente tem um grupo em que a gente discute, compartilha assuntos relacionados à inovação, tecnologia. É um grupo no WhatsApp. Quem quiser se juntar a nós aqui, está mais que bem-vindo. E aí, para considerações finais aqui do nosso painel, eu queria até aproveitar para pedir para os nossos especialistas aqui, Suzana e Mira, para vocês darem recomendações para essas pessoas que estão aqui com a gente hoje. O que elas devem fazer para trazer mais tecnologia, para trazer mais logtechs para o seu dia a dia aqui, né? Tem um monte de gestor de logística, um monte de gente ligada ao mercado. Como é que a gente faz para trazer isso para dentro de casa agora? O primeiro? Boa. Eu acho que 2 pontos são importantes. A primeira delas é em relação aos times, às pessoas. Gente, se a gente não fizer um trabalho muito forte em relação à mentalidade das pessoas na nossa empresa para absorver essas novidades, esse universo digital, seja com Open Innovation, com as startups, seja internamente com boas ideias, né? Então, assim, a gente não vai prosperar, não vai conseguir ganhar a escala que a gente precisa. E uma outra não deixem de fazer uma revisão no seu mapa de ferramentas, de tecnologia dentro das empresas. Está
vocês vão fazer esse mapa lá e vocês vão ver que tem várias coisas com pontas soltas. E essas pontas soltas atrapalham na eficiência, na produtividade. Então, essas duas coisas, se eu tiver que sumarizar, cuidem das pessoas. O pessoal lá em 2050 está falando ainda que não adianta, toda evolução depende dos seres humanos, depende de nós, então essa é a necessidade. E a questão também de dar uma organizada na casa para você poder crescer, evoluir de uma forma mais coesa e mais sustentável. Acho que era isso. Boa. No slide tem uma pergunta aqui, aliás, vários comentários. Vocês vão disponibilizar essa apresentação? Seria incrível. Cadê, Dani? Aí. Cadê? Não, volta ali. Isso. Quem quiser baixar, está aqui, não é isso, Dani? Baixa gratuitamente. Livre de e graça. Depois tem tem mais slides do que a gente mostrou aqui. Sim, muito aqui a gente mais. fez um Uma recorte. riqueza de slides. Né? Então, estamos aí. E a minha provocação é a seguinte: as companhias precisam estar prontas ou saber lidar com o erro. Porque, se pudesse resumir o que falta às companhias para receber uma startup de braço aberto, é isso. Muito, assim, uma opinião muito particular. Porque eu trabalhei por mais de 30 anos na transportadora da minha família, empresa que leva meu sobrenome, está aí até hoje, que era proibido errar. Era um medo do cacete de fazer merda. E a gente aprende com uma startup assim, porra, o barato é errar, erra rápido, aprende com o erro, divulga o erro para todo mundo, para que ninguém erre a mesma coisa, que é uma puta filosofia legal. E depois de ter saído da startup, continuo visitando transportadoras que continuam sendo proibido errar. Então você fala, pô, mas como é que você põe uma startup aqui que tem o conceito de fazer provas, né, de conceito para ver se funciona, se você não autorizar o cara a errar, pô? E se errar, não funcionou o teste com você, legal, aprende alguma coisa, não fica puto também com a startup que veio não funcionou. Não funcionou para você, vai funcionar com o outro, né? Então, assim, se eu puder dar uma dica, as minhas dicas são todas enviesadas porque eu sofri do outro lado, né? É essa, porra, deixa a galera errar, entendeu? Cria um laboratório, contrata a Suzana para explicar como é que funciona esse ambiente, né, de relacionamento, contrata a Liga, se banha lá no conhecimento da Liga, porque não tem jeito. As inovações, principalmente baseadas em tecnologia, que vão proporcionar às companhias darem saltos qualitativos na prestação de serviço. Na minha opinião é essa, e a gente tem visto companhias se apoderarem de tecnologia e terem crescido exponencialmente por conta disso. Eu acho que esse é o grande barato, a grande mensagem que a gente deixa aqui desse painel. Bom, Dani, eu estou vendo que está piscando aqui o nosso horário, a galera não está vendo, mas nesses nossos monitores a gente está vendo piscar. Eu quero agradecer, obviamente, a apresentação da Liga e da Inove Experience, mas eu quero pedir para você as considerações finais e depois para a Suzana, né, com relação ao painel que a gente apresentou aqui, Dani. Legal, obrigado, Miriam. Pô, super feliz de estar aqui hoje. Eu concordo totalmente, né? Acho que a gente precisa testar, a gente precisa experimentar, precisa ter espaço para que esse tipo de coisa aconteça. E esse aqui é um excelente ambiente para isso, né? Então, acho que minhas considerações finais é depois um convite para todo mundo visitar os stands, conversar com os empreendedores, assistirem os pitches, porque o primeiro passo para você começar a adotar logtechs dentro da sua empresa é você saber que elas existem, saber como elas podem te ajudar, saber como começar a trazer isso para dentro de casa, né? E aqui é um ambiente ótimo para isso. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença, Dani. Suzana. Bom, em últimas palavras que eu quero dizer, assim, quando a gente faz essas missões internacionais aí, né, com os empreendedores, com os empresários, a gente tem que ensinar a fazer networking, gente. Olha quanta gente tem aqui. A gente precisa, assim, baixar os muros das nossas empresas e conectar com pessoas, conectar com novas ideias. E não vai doer, ninguém vai roubar a ideia de ninguém, a gente só vai se ajudar a ter uma evolução melhor no nosso ecossistema, porque senão, gente, vai vir investimento de fora, vai vir o tsunami, aí a gente não vai nem saber da onde a gente, né, de onde veio tudo isso. Então, aproveitem esse ambiente, é um espaço super legal aí que o Frotas Conectadas promove para a gente. Troquem figurinhas, façam esse networking e visitem os stands aí, né? Bacana. Obrigado, Suzana e Daniel. Salva de palmas para eles, por favor.
Obrigado, pessoal. Eu vou chamar ato contínuo aqui os meus... Obrigado, Dani. Obrigado, Suzana.